Eu sou psicólogo de formação com doutorado nos Estados Unidos. E vim para o Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul por volta de 1984, 85. Nessa época, tanto o William como eu, nós éramos também professores da PUC. Nós reestruturamos o programa de pós-graduação da psicologia da PUC, não é? E ficamos lá algum tempo. E aí nós começamos exatamente no momento onde essas universidades se reorganizavam para ter um programa, naquele momento, de mestrado em psicologia. Nós éramos relativamente poucos doutores, não é? Eu acho que na época, além do William e eu, nós tínhamos mais uma professora que estava chegando, que era a professora Léa Fagundes, e em seguida também chegou o professor Piccinini, não é? Que terminou o doutorado na Inglaterra. Eu lembro que o Cláudio mandou uma carta: Piccinini, vê se tem uma colega ali chamada Tânia, que está fazendo doutorado, vê se ela está interessada em vir para cá e se juntar aos nossos quadros aí, assim como já tinha a confirmação da professora Ângela, que estava na Faculdade de Educação, Ângela Biagi. E aí o grupo inicial realmente era a professora Ângela Biagi, o Cláudio Ido, logo eu cheguei, e na sequência então vem também a professora Jandira Fachel e a outra colega Tânia Sperb, e na sequência a Rita Lopes e a professora Rita, e na sequência também, junto no mesmo concurso, outros colegas, Silvia Collier também. Então começa realmente conosco, assim, não é? A construção de um programa de pós-graduação. Antes do início aqui, da aprovação, mais ou menos em torno de 1986, acho que foi feito um grande seminário aqui. Trouxemos pessoas do Brasil inteiro, expoentes da pós-graduação no Brasil em psicologia, vieram aqui para Porto Alegre e nos ajudaram a pensar o que seria uma pós-graduação inovadora e que ia marcar um pouquinho o que teríamos aqui em Porto Alegre e no Brasil. Então, esses professores que vieram para um evento que nós organizamos aqui no Rio Grande do Sul, saíram muito impressionados com esse novo grupo que estava formando. E éramos muito poucos, mas com muita vontade. Em 87 foi criado oficialmente, foi mandado os documentos para a URGS, e o curso começa as aulas em 88, com 5, 6 pessoas assistindo a gente. Esse programa foi pioneiro em várias das iniciativas no campo da pós-graduação, tanto na maneira de ensinar, na maneira de pesquisar, novas metodologias, introduzindo campos teóricos inéditos no país. A gente busca sempre estar na fronteira daquilo que vai ser importante para o futuro, né? E isso eu acho que é uma semente que o início do programa deu e que a gente continua cultivando, né, ao longo do tempo. O programa de pós-graduação em psicologia tem 4 linhas de pesquisa: avaliação e medidas em psicologia, desenvolvimento humano, saúde, prevenção e intervenção e neurociência cognitiva e comportamental. Então os professores, eles geralmente estão vinculados primariamente a uma linha, e depois eles podem transitar com projetos em qualquer uma delas, não há obrigatoriedade de ficar restrito a uma delas. Nós tivemos muita felicidade em definir as nossas linhas de pesquisas e não fazê-las como linhas de pesquisas exclusivas. Então os alunos podiam circular entre as linhas de pesquisas. Apesar de nós termos um programa que tem uma diversidade de temas muito grande, né, a nossa capacidade de discussão entre nós, eu acho, a respeito dos nossos temas, ou dos temas que são mais transversais à psicologia, nos conecta enquanto grupo, professores e alunos, e é o que traz satisfação para aquilo que a gente faz aqui. Então as informações circulam, as pessoas se ajudam, há um espírito mesmo de grupo, né, por um ideal comum. Assim, os colegas, eles não querem estar acima uns dos outros, entende? Eles querem estar ao lado, e querem que os que estejam ao lado também cresçam, porque sabem que se todos crescem, o programa cresce.
E nós temos alunos, na sua maioria, muito engajados com o processo de formação deles. Então isso também estimula a gente poder vir aqui, discutir, trocar ideias, né? Eu tenho um orgulho muito especial em ver hoje alunos serem hoje pesquisadores e professores de outras universidades. Por que a gente tem alunos muito bons? Porque a gente faz uma seleção muito exigente. A gente exige inglês, a gente exige uma boa escrita, né? A nossa seleção é toda às cegas. A seleção ela é aberta, ingressam alunos de não somente da psicologia, mas de outras áreas. Nós temos diversas outras carreiras, né? Outras formações acadêmicas distintas da psicologia. A gente já pratica há alguns anos a política de ações afirmativas, né? Isso também contribui muito para a maneira da gente ver os problemas e as soluções, né? Então, construir uma figura mais completa da nossa ciência voltada para a realidade que a gente vive, né? E não importar modelos, né? E esses movimentos forçaram a gente e forçam a gente para que a gente se abra e receba essas pessoas novas e todos que estiverem vindo aqui se sintam recebidos. Atualmente eu sou o editor-chefe da revista Psicologia, Reflexão e Crítica, que é uma revista que é desenvolvida pelo programa e publicada pela uma editorial internacional atualmente, que é a Springer Nature, que então faz a publicação inteiramente digital da revista. Desde 2016, assim, a revista tem alcançado uma grande difusão, principalmente fora do Brasil, né? A gente tem atualmente uma publicação da maioria dos artigos internacionais, uma proporção de artigos de fora do Brasil de aproximadamente entre 70% e 80%. Então, o fato do programa ter uma revista tão destacada dentro do país é digamos, um critério de qualidade, né, para o programa. O programa é muito forte, né, nessa área de publicações. Tem um volume grande aí de manuscritos publicados, não só manuscritos, mas também livros e coleções de livros também. A gente organiza o nosso currículo, na verdade, em 4 grandes eixos, né? Que são um eixo mais temático, que tem a ver com disciplinas que buscam desenvolver conhecimentos específicos nas áreas de interesse, né, dos alunos, estão muito relacionados às linhas de pesquisa, né, do programa. Nós temos um outro eixo que é um eixo mais metodológico, então que aí busca desenvolver as habilidades mais relacionadas propriamente à pesquisa. Um eixo voltado mais, vamos dizer assim, para os aspectos da docência, que é o eixo mais acadêmico. E também uma outra disciplina onde se tem que fazer orientação de alunos de iniciação científica. Então a gente busca desenvolver essas competências de docente, pesquisador, né, que trabalha com o tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. Dentro desse panorama que a universidade pode oferecer, que é ensino, pesquisa, extensão e inovação, essa é uma maneira completa, digamos assim, ou integral, né, de oferecer a formação para profissionais que são super necessários para a sociedade, para, que nem eu costumo dizer, resolver problemas complexos. A formação de pós-graduação no doutorado é para a resolução de problemas complexos. Acho que a universidade precisa sair de trás dos muros e, de fato, contribuir com o conhecimento gerado aqui dentro para uma sociedade melhor. E a extensão é essa que faz essa parte social de chegada na sociedade, mas as pesquisas também, assim, né? Então, o que a gente produz certamente impacta, eu diria assim, positivamente na sociedade. Então, eu acredito que o futuro para o programa continua sendo um futuro promissor, apesar das oscilações das políticas com relação à ciência e à educação que o país sofre de governo a governo. Eu desejo, então, vida longa para esse programa, que ele siga firme nos seus propósitos, nas suas convicções, mas também se renove a cada tempo, que acompanhe as inovações que existem no Brasil e no mundo, que ele se fortaleça como grupo, que expanda suas fronteiras
incorpore cada vez mais alunos comprometidos, interessados, assim como a gente geralmente presta esse serviço com muito carinho e dedicação.